Dentro da divisibilidade, vamos começar fazendo aqui um contexto dos valores, né? Por exemplo, quando é que um valor é divisível por 2? Por exemplo, nós já havíamos comentado. O valor sempre vai ser divisível por 2 toda vez que este valor ele for par, né? Todo valor par, ele é divisível por 2, tá bom, gente? Então, por exemplo, qualquer valor que, por exemplo, tenha, ou seja um número par, automaticamente ele vai ser divisível. Por exemplo, a gente pegar aqui o número, deixa eu ver aqui. Pegar aqui o número 144, por exemplo. Vocês vão observar aqui, dentro do 144, que o último número dele aqui, ó, é o 4. E o 4 ele é um número par. Então, logo, todo esse valor vai ser divisível por 2. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o valor, né? E vou dividir por 2. Então, observe que 2 vezes 7, 14. Para 14, nada. Baixa o 4. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Para ser divisível, o resto tem que dar 0. Deu 0, então está correto. Tá ok? Outra situação importante. Quando o valor ele é divisível, né? Por quanto, professor, agora? Quando a divisibilidade ela ocorre por um valor divisível por 3, por exemplo, né? Nós já comentamos aqui que o valor é divisível por 3 toda vez que a soma de seus algarismos, né, for múltiplo de 3. Relembrando um pouquinho a questão da multiplicidade. O valor ele é múltiplo, vamos pegar aqui, ó. O valor, por exemplo, ele vai ser múltiplo todas as vezes que ele é contado dele mesmo, que nesse caso aqui, né? Por exemplo, múltiplos de 3 são aqueles contados de 3 em 3. 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente. Então, toda vez que você tiver um valor em que a soma desses algarismos for um desses valores aí, eu divido todo ele por 3. Por exemplo, vamos pegar um número aqui. Vamos pegar o número 144 novamente, né? Você deve estar dizendo, professor, só sabe com esse número? É, só com esse. Eu vou pegar o 1, vou somar com o 4 e somar com o 4. Vocês observem aqui que eu estou pegando cada algarismo e estou somando. Ó. A soma dá quanto? Dá 9. Esse 9 aqui, né? Ele é um número, o quê? Múltiplo de 3. Está aqui, ó. Este 9 aqui, né? O número 9 aqui, ó. Este 9 aqui, ele é um número múltiplo de 3. Então, por ele ser múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Tá ok? Um beijo. Um beijinho bem grandão da minha mamãezinha. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Quando é que o número ele é múltiplo de 4? Né? A gente falou na nossa aula, uma dessas nossas aulas aí, a multiplicidade, quando um valor ele é múltiplo de um número, não um número muito grande, né? A gente só falou dos números primos, na verdade, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho a questão do número 4, vamos botar aqui o número 4, né? Quando ele é múltiplo por 4. Deixa eu mudar aqui a cor para facilitar a vida de vocês. Onde é que ele é? Por 4. Gente, para ele ser por 4, primeiro, ele tem que terminar em 0, 0, ou os dois últimos números dele tem que ser o quê? Tem que ser, deixa eu ajeitar aqui, tem que ser múltiplo de 4, né? Então, se os dois últimos números forem 0 e os dois últimos números dele terminar em múltiplo de 4, todo ele é divisível por 4. Vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar aqui só esse tracinho aqui, né? Trazer para cá. Olha lá o exemplo que nós temos aqui.
Vou pegar aqui como exemplo o número 100. O 100 dá para dividir por 4? Simples, eu vou analisar, né? O que eu vou analisar aqui? Eu vou analisar se o número 100 termina em 00, ou os dois últimos é múltiplo de 4, ó. 00 aqui, não é isso? Então, se ele termina em 00, então todo ele é dividido por 4. 2 vezes 4, 8 para 10, abaixa 2. 4 vezes 5, 20 para 20, nada, realmente, né? O outro número, professor, que também termina, qual os dois últimos números, ele é múltiplo de 4. 144 de novo. De novo, professor, para gente só sabe esse número, é esse mesmo. Se vocês forem olhar, o número 44 é múltiplo de 4. Se você for contar de 4 em 4, né, você vai chegar no 44, porque 44 vezes 11, 4 vezes 11, 44. Então, todo ele é divisível por 4. Olha lá. Você tá ouvindo aí? Eu também tô ouvindo daqui. 4 vezes 3, 12. Baixa 2. Ah, não, disfarce. 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. Tá ok? Então, realmente, o número, ele é um número múltiplo de 4. Tá bom? Então, tá aí, gente. A gente falou aí dos caras mais importantes no momento, né? Eu vou salvar aqui, depois eu vou colocar à disposição de vocês lá no coisa de vocês. Não precisam anotar nada. Depois eu vou mandar para o grupo. Todas essas anotações que estão aqui vão estar disponíveis para vocês lá. Aí vocês só passem para o caderno, tá bom? Então, deixa eu limpar aqui. Continuando. Vamos continuar a nossa multiplicidade, né? Agora, nós vamos falar do múltiplo do divisibilidade por 5, né? Vamos falar quando o valor é divisível por 5. Quando é que ele é divisível por 5, professor? Um número ele é divisível por 5 toda vez que ele terminar em 0 ou 5. Todo número que termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5, né? Vejamos um exemplo que nós temos aqui. Por exemplo, o número 125. Ele terminou em 5. Então, ele também é divisível por 5. Bora saber como? Tá aqui. Vamos fazer aqui, né? Vamos pegar ele e dividir por 5. 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Abaixa 5. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Terminou em 0 aqui, ele é divisível pelo valor. Vamos pegar um outro exemplo que nós temos aqui também, para a gente terminar em 0. Por exemplo, o número 60. Vocês observem que o 60 termina em 0. Então, ele é também divisível por 5. Olha. Por exemplo, 5 vezes 1, 5. Para 6, abaixa 1. Abaixa o 0. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Também terminou em 0. Então, o número é divisível por 5. Tá ok? Agora, vamos atentar uma situação aqui, né? Deixa eu pegar aqui um número, tá? Vamos colocar aqui macetão do tio Daniel, né? Então, vamos lembrar dos macetões do tio Daniel para a gente arrebentar nessa prova, né? Quando a gente se relaciona ao número 5. Lembra, um número, ele ou é par ou ele é ímpar, primeiramente, né? Ou ele é par ou ele é ímpar, tá? Toda vez que o número for par, né? Toda vez que o número for par, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a metade do número e acrescentar um 0. O que é acrescentar um 0? Por exemplo, se você pegar o 6 e acrescentar um 0, fica 60. Se você tiver o 12 e acrescentar um 0, fica 120, tá bom? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, por exemplo, com o número 26 vezes 5. Vocês observem que o 26, ele é um número, né? Ele é um número par. E aí, professor, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o 26, que ele me deu aqui, né? Eu vou pegar esse 26 aqui. Deixa eu só pegar a cor da caneta aqui. Rosa não.
Eu vou pegar aqui, por exemplo, o 26, né? E vou ver se ele é par. Ele é par, professor, beleza. Então, eu vou pegar a metade dele. A metade dele. Quanto é a metade de 26, professor? 13. Né? E como ele é par, eu vou acrescentar o que no final? 0. Então, quanto é, professor? 26 vezes 5. 130. Então, não preciso fazer cálculo. Pega a metade, acrescenta 0. Acabou a questão. Tá ok? E se eu pegar um número ímpar? 15. 15 vezes 5. Como é que eu faria? Mesmo esquema. Só que o 15, eu não vou, nesse caso do ímpar, eu já não vou pegar metade assim, né? O que que eu vou fazer? Nós vamos pegar, retirar um número, ou seja, pegar o valor, né? Subtrair de 1 e o resultado tira-se a metade e após acrescenta o 5, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Tira 1, por exemplo, o 15. Se eu pegar o 15, nesse caso, eu vou retirar 1 do 15. Vai dar quanto? 14. Né? Menos 1 aqui. Quanto é a metade de 14, professor? 7. Por ele ser ímpar, eu vou pegar e acrescentar quem no final? Um 5. Então, vai ficar quanto, professor? 75. Ok, gente? Então, ou seja, o número eu tiro 1. Aí eu tirei 1. Do 15 deu 14, metade de 14, 7. E eu acrescento um 5. Tá aí, gente. 2 macetes aí para vocês arrebentarem no concurso da CETAP, tá bom? De Ananindeua. Vamos salvar, depois o titio vai colocar à disposição de vocês. E aí vocês vão arrebentar lá na hora da prova, tá ok? Continuando a nossa divisibilidade. Quando é que um valor é divisível por 6? Gente, ele vai ser por 6. Gente com o microfone ligado aí, irmãozinho. Ele vai ser divisível por 6 quando for múltiplo, quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Quando eu tiver um número que é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, eu sou por 6. Por exemplo, vamos pegar um número aqui. O número 36. Será que o 36 ele é múltiplo de 6? Olha como é fácil, irmãos. Primeiro eu tenho que saber se ele é por 2. Para ele ser por 2, ele tem que ser par. Ele é par? É. Então já sei que ele é por 2. E segundo, eu tenho que saber se ele é por 3. Para eu saber se ele é por 3, a soma dos algarismos dele tem que ser múltiplo de 3. Vamos lá. 3 mais 6. Que dá quanto? 9. Beleza. Então, ele é por 2 e ele é por 3. Logo, se ele é por 2 e por 3, ele é por quanto? Ele é por 6. Então, eu vou pegar aqui o 36, né? Vou pegar aqui o 36 e dividir por 6. 6 vezes 6, 36 para 36. Nada, né? Facérrimo, não é isso? Eu não vou fazer o do 7, que é mais difícil do que o comum, né? Vamos para o 8 logo. Quando é que o número é divisível por 8? Por 8 é quando termina em 3 zeros, né? Termina nos 3 últimos zeros, ou os 3 últimos algarismos, né? É múltiplo de 8, né? Voltando para cá, gente. Deu um bug aqui. Bastante. Voltando. Tá? Então, os 3 últimos aqui, né? É múltiplo de 8. Só ajeitar aqui. Exemplo. Vamos pegar o 2000, por exemplo. Né? O 2000. O 2000 terminou em 3 zeros, não é isso? Então, ele é múltiplo de 8.
Vamos pegar aqui, por exemplo, né? Ó. 2 vezes 8, 16. Para 20, abaixa 4. Abaixo 0. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Abaixa esse 0 e acrescenta desse lado. Realmente, terminou em 0. Ele é múltiplo divisível por 8. Tá? E se terminar nos 3 últimos, por exemplo, vamos colocar um número até fácil aqui. 2064. Né? 0,64 é múltiplo de 8. 64 no caso. Né? Ó, os 3 últimos aqui. Então, logo ele é divisível por 8. 2 vezes 8, 16. Baixa 4, abaixa 6. Né? 6, 7, opa, desculpa. 5 vezes 8, 40. Para 46, abaixa 6, abaixa 4. Né? 8 vezes 8, 64. Para 64, nada. Terminou em 0, está correto. Não é isso? Quando é que o número é divisível por 9, professor? O número é o mesmo esquema a divisibilidade por 9 é o mesmo esquema do 3, né? Ou seja, quando a soma de seus algarismos for múltiplo de 9. Por exemplo, vou pegar aqui o número 81, né? 81, se eu pegar o 8 e somar com 1, né? Ó, 8 mais 1 dá quanto? Dá 9. Como 9 é múltiplo de 9, né? Como 9 é múltiplo de 9, logo 81 é divisível por 9. Então, daqui, ó, divide por 9. 9 vezes 9, 81. Por 81, nada. Deu 0, é divisível. Ok? Vamos salvar aqui, né? Depois eu vou disponibilizar para vocês. Tá? Para todos. Ok? Então, tá aí, gente. A gente falou aqui da questão dos valores, né? Quando eles são múltiplos, tá bom? E agora nós vamos falar um pouco da razão, tá? Da razão. Então, a razão, gente, nada mais é do que uma divisão, né? Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, um valor, vamos dar um exemplo aqui. Se eu pegar aqui o 9, né? Dividido, vou botar aqui o dividido, por 3. Então, esse valor 9, ele vai dividir o 3, né? Que vai dar 3. Como é que funciona a questão da razão? A razão, ela vai ter uma divisão de dois valores. Por exemplo, vamos pegar aqui uma letra. Vamos pegar a letra A, por exemplo. A letra A vai dividir o B. Diz que A divide B. Sendo que este B, ele nunca pode ser 0. Nunca poderá ser 0. Por que ele não pode ser 0, professor? Porque jamais eu posso dividir um valor por 0. 5 dividido por 0 dá quanto? Não existe isso. Então, como eu não posso dividir por 0, esse número de baixo não pode ser 0. O exemplo acima, como é que ficaria se eu fosse representar dessa forma aqui? Seria 9 dividido por 3, que dá 3. Não aparece, mas tem um 1 embaixo. Então, aqui eu tenho uma razão. Tá ok? Outra coisa importante. Cada um desses caras, eles recebem um nome. Não é verdade? O A e o B. Quem é o A? O A nós chamamos de antecedente. E o B nós chamamos de consequente. Tá bom? Então, o antecedente e o consequente. E esse consequente jamais poderá ser 0. Dessa razão, eu tenho também as séries de razões iguais, né? O que seriam essas séries de razões iguais? Vamos ver aqui. Série de razões iguais. Por exemplo, você já viu aquela situação que você tem assim, 4 por 2, 6 por 3, 8 por 4, né?
10 por 5. Se vocês forem analisar, essas razões são todas iguais. Por quê? Eu posso afirmar que elas são iguais. Porque quando você vai fazer a divisão, vai dar sempre o mesmo resultado. 4 por 2, 2. 6 por 3, 2. 8 por 4, 2. E 10 por 5, 2. Então, quando eu tenho umas razões que elas podem ser diferentes, mas o resultado é o mesmo, eu chamo de série de razões iguais. Tá ok, gente? Vamos salvar aqui, depois eu vou disponibilizar os senhores e vamos continuar. Da razão, nós temos a proporção, né? O que seria a proporção? A proporção é quando eu já tenho o quê? A gente sempre afirma que é uma igualdade de razões, né? Então, quando eu tiver uma igualdade de razões, eu tenho uma proporção. Agora, vamos tomar cuidado. Por exemplo, quando é que eu tenho uma igualdade de razões? Por exemplo, se eu pegar aqui o número 6 sobre 3 igual a 4 sobre 2, eu tenho duas razões. Mas será que essas razões são... Isso aqui realmente é uma razão? É simples, eu vou dividir. 6 por 3 dá 2. 4 por 2 dá 2. Como os dois deram o mesmo resultado, eu digo que eu tenho uma proporção. Então, que é proporção. Ok? E se eu pegasse, por exemplo, 6 por 3 e aqui eu pegasse 10 por 2? 6 por 3 dá 2, mas 10 por 2 dá 5. 2 já não é igual a 5. Vocês não são iguais, não é proporção. Então, só vai ser proporção se os valores forem iguais. Como não é igual, eu digo que não é proporção. Ok? Vamos salvar aqui. E agora nós vamos compartilhar aqui uma outra situação que nós temos aqui, né? Deixa eu ver aqui onde foi que eu coloquei aqui. Olha essa questão aqui. Eu tenho aqui o termo 10 por 3 é igual a 30 por 6. É possível responder essa questão aqui, professor? 10 por 3 é igual a 6? Sim, é possível. Em que sentido, professor? Deixa eu só pegar aqui. Eu vou pegar aqui esse valor aqui, ó. E vou ver se realmente a divisão entre eles é correta. Olha lá, gente. 10 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. 30 por 6 dá quanto? Dá 5. 2 é igual a 5? Opa, desculpa, 10 por 3 não dá 2 não, tá, gente? 10 por 3 dá 3,333. Deixa eu só apagar aqui. Né? 10 por 3 dá 3,3333. Dá uma dízima, né? E são iguais? Não, são diferentes. Então, é proporção? Então, é falsa, tá? Para ser verdadeira, a divisão tinha que dar o mesmo resultado. E nesse caso aqui, professor, se eu pegar 15 por 5 e 6 por 2. 15 por 5 dá 3. 6 por 2 também dá 3. Então, no caso, deu certo. Então, é verdadeira. Ok? Então, para ser verdadeiro, basta que os valores deem o mesmo resultado. Tá? Se não deu o resultado, eu digo que ele é falso. Tá bom? Outra situação que nós temos aqui. Quando eu falo de razão entre grandezas, né, como nós estamos vendo aqui, é quando você trabalha uma questão mais óbvia. Por exemplo, se eu pegar o 200 e o 20, eu não vou pegar só o 200, eu vou pegar o 200 quilômetros. E eu vou pegar o 20 litros. Eu vou pegar o número e a grandeza deles. Então, se eu pegar, por exemplo, 200, eu vou colocar o quilômetro sobre 20 litros. Se eu dividir aqui, 20 por 2 dá 10. Sobrou em cima quilômetros e sobrou embaixo litros. Então, aqui eu tenho 10 quilômetros por litro. Tá ok? Então, cada questão dessa a gente vai resolvendo conforme a situação. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu só destacar aqui, né? Salvar aqui, tá? Tela salva.
tá? Vamos voltar aqui. Só apagar aqui rapidola. Isso aqui depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Não se preocupem com isso. Deixa assim, isso aqui tá muito feio aqui. Só tirar isso aqui. Ok. Vamos voltar aqui para o nosso quadrozinho, né? Vamos pegar essa questão aqui e a gente vai trabalhar dentro do quadro. Tá ok? Só apagar aqui. Deixa eu interromper rapidinho aqui. Bem, gente, vocês observem que a questão da razão e da proporção, elas são importantes, principalmente quando a gente vai trabalhar as questões da setup. A setup, ela gosta muito de trabalhar razão e proporção, principalmente em questões que envolvem divisão proporcional, regra de 3, porcentagem. Então, a importância do conhecimento inicial para poder a gente saber fazer o entendimento futuro. Tá ok? Então, venham para cá rapidamente. Deixa eu só partilhar de novo aqui com vocês. Então, aqui, nós falamos ainda agora, já salvamos, né? Vamos apagar. E vamos procurar fazer algumas questões aqui, tá bom? Deixa eu só verificar aqui o valor que eu salvei, né? Só um instante. Aqui. Só um instantinho. Então, voltando para cá. Então, essa questão que a gente falou ainda agora, da questão das grandezas, elas são importantes. Porque quando a gente trabalha grandezas diferentes, a gente só faz repetir as grandezas. Quando elas são iguais, a gente corta. Então, vamos fazer razão de grandezas iguais. Por exemplo, se ele coloca uma questão assim para ti, como ele colocou ainda agora. O carro faz, né? Vamos dar um exemplo. 10 quilômetros a cada 2 litros. Como é que eu vou fazer isso para representar em forma de razão? Eu vou pegar o 10 quilômetros dividido pelos próprios 2 litros. O que a gente observa? Que quilômetro e litro não são a mesma grandeza, né? O quilômetro é uma grandeza, é um sistema de medida, é uma medida de comprimento, e litro é medida de capacidade. Como elas são medidas diferentes, eu não tenho como cortá-las. Aí eu faço o quê? Eu repito, no caso aqui eu estou falando das iguais, né? Deixa eu só fazer a diferente rapidamente aqui. Então, quando elas são diferentes, nesse caso, o que eu faço? Eu divido e repito as unidades. Então, ficou 5 km por litro. No caso das iguais, como é que acontece quando é igual? Por exemplo, se eu colocasse 10 metros dividido por 2 metros. Como as unidades são iguais, o que? Eu elimino elas. Então, fica 10 por 2, dá 5. Então, observe que quando elas são iguais, a gente não tem unidade. E se as unidades forem, por exemplo, metro e decímetro? Aí a gente vai ter que lembrar do sistema de medida e transformando conforme as situações solicitarem. Tá ok? Vamos salvar aqui. Tá? Então, voltando para lá, né? Porque a gente estava vendo ainda agora. Vamos pegar aqui essa questão. Então, voltando para cá, vocês observem, por exemplo, que eu tenho várias situações em que posso envolver mesma medida ou medidas diferentes, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa situação aqui. Deixa eu só pegar aqui, tá? Vamos pegar aqui uma delas. Por exemplo, essa daqui. Deixa eu salvar aqui. Salvando, né? Como havia falado, limpar aqui, vamos colocar aqui. Então, a questão que eu peguei ainda agora, a gente viu ainda agora, né? Então, aqui, ó.
um carro percorre 400 quilômetros em 5 horas. O que a gente observa? Que o número 400, né, aqui, ó, ele está na unidade quilômetros. E a hora, 5 horas, está na unidade tempo. Aqui, ó, medida de comprimento. E aqui, medida de tempo. Como as medidas são diferentes, o que a gente faz nesse caso? A gente só faz repetir. Ó, 400 dividido por 5. 400 o quê? Quilômetros e 5 horas. Quando vocês fizerem a divisão dos 400 por 5, vai dar 80. Como os dois são medidas diferentes, eu faço o que? Eu apenas repito. Aí tem a fórmula da velocidade. Ok? Vamos salvar aqui. Vamos ver outra questão, por exemplo, que nós temos lá. A outra questão diz assim. A questão diz o seguinte. Deixa eu botar aqui. Diz assim, uma costureira produz 200 camisetas em 5 dias. Como é que eu vou representar essa razão aqui? Eu vou pegar as camisetas, né, que são quantos? 200, né? Ó, 200 camisetas em 5 dias. Logo, como é que eu vou representar isso? Eu vou escrever do jeito que está lá, ó. 200 camisetas dividido pelos 5 dias. 200 dividido por 5 dá 40. Como camiseta e dias são diferentes, então eu tenho 40 camisetas feitas em quanto tempo, professor? Em um dia, né? Ok? Então, 40 camisetas barra dia. Ok? Vou salvar aqui, que o computador já está querendo dar bug, né? Vamos ver outra situação que nós temos aqui também. Voltando para cá. Olha essa outra. Um CD com 12 músicas tem o tempo de duração de 48 minutos, né? Vamos levar lá novamente, tá bom? O quadrozinho. Tá aí, ó. Um CD, né? Com 12 músicas tem o tempo de duração de 48 minutos. Como é que a gente vai fazer a razão sobre eles, professor? Vamos pegar aqui o que nos interessa. Temos aqui a questão das 12 músicas. E aqui temos a questão da duração de 48 minutos. Então, ficaria o quê? 12 músicas dividido por 48 minutos. Então, se você for dividir os dois, aqui vai ter uma simplificação, né? Para o próprio 12, né? 12 por 12 dá 1. E 48 por 12 dá 4. Então, dá 1/4, né? De quê? De músicas barra minutos. Tá bom? Então, nem sempre a divisão, gente, vai dar um valor exato, tá? Às vezes pode dar um valor racional também. Ok? Salvando aqui, né? Vou limpar aqui. A ideia da proporção agora é a gente trabalhar chamado termo desconhecido, né? O que seria essa questão do termo desconhecido na questão da proporção? Ó. Por exemplo, se eu pegar uma divisão de dois valores, vou botar aqui o x, né? Dividido por 2 igual a 3 sobre 4. Esse termo desconhecido eu ensinei para vocês que existe uma maneira bem simples de fazer ele. É usando a regra do cruz-credo, né? O que seria a regra do cruz-credo ou a regra do papão que eu ensino em sala?
a gente vai pegar o valor, né? Em cima da letra, nós vamos passar duas retas. Uma reta horizontal e uma reta vertical. Aonde tocar a reta, né? Aonde tocar a reta, a gente faz a multiplicação. Olha o que nós temos aqui, gente. Nós temos aqui o x igual. Aonde tocou? No 3 e no 2. Aonde não tocou? No 4. Logo, 3 vezes 2, 6. Os dois são divisíveis por 2, porque são pares. Então, dá 3 sobre 2. Tá? Então, o termo desconhecido é quando eu pego essa fraçãozinha aqui, né? Essas razões e passo em cima da letra duas retas, uma horizontal, outra vertical. Aonde toca, multiplica. Onde não toca, divide. Se der para simplificar, simplifica. E mata a questão. Tá ok? Vamos limpar aqui, depois eu vou disponibilizar para os senhores. Não se preocupe. Tá bom? Vamos ver o exercício aqui. Nós temos vários aqui, né? Temos vários exemplos aqui. O primeiro, x sobre 3 é igual a 24 sobre 6. Nesse caso aqui, gente, eu vou pedir para vocês anotarem no caderno de vocês, porque não tem como puxar daqui agora, tá? O que nós vamos fazer aqui? Deixa eu só puxar aqui a anotação, né? Olha, vocês vão fazer a regra do papão em cima da letra que nós temos aqui, ó, o x. Aonde tocou, professor? No 3 e no 24. Aonde não tocou, professor? No 6. Logo, 24 por 6 dá 4. 3 vezes 4, 12. Tá? A mesma coisa vocês vão fazer com as outras questões aqui, tá? Ó, a mesma coisa vocês vão fazer com as outras questões. Eu vou salvar esse quadro, que aí vocês podem fazer em casa depois que eu vou disponibilizar, vocês fazerem com o resto das questões. Passa em cima da letra, né? E resolve a questão. Ok? Então, isso daí é encontrar o valor de x. Ok? Vou limpar aqui, né? Nós temos aqui algumas situações, problemas, que é o que é comum em prova, né? Isso daqui que é a parte que mais cai nos concursos da CETAP, né? Então, vamos ter aqui uma situação, né? A razão entre a idade de meu pai e de minha mãe é 12 sobre 5. A soma das idades é 115. Qual é a idade de cada um? Isso aqui é uma questão muito comum, né? A cair quando envolve uma razão e envolve uma soma. Vamos prestar muita atenção nisso aqui, que é o que geralmente cai em prova. Deixa eu só salvar aqui para vocês, tá? Vamos lá para o quadro. Vamos colocar aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 12. Não sei se é 12 sobre 11, se é 11 sobre 12. Deixa eu verificar lá onde foi que eu coloquei. Vou voltar aqui. 12 sobre 11. Voltar. Né? Nós temos aqui o 12 sobre 11, né? Então, quando eu tenho esse tipo de questão, o que eu faço? Simples. Nós temos aqui, por exemplo, esse cara aqui, e nós temos a soma que dá isso aqui. O que a gente faz quando eu tenho essa soma? Eu vou pegar o valor que ele me deu, que foi o 115, passar uma barra. E vou colocar os dois números que ele me deu, o 12 e o 11. E vou somar. 12 mais 11 não dá 23? Logo, eu vou fazer aqui 115 vezes 23, né? Que eu já sei que dá 5 como resposta. Essa resposta 5, você vem aqui e multiplica por cada um desses números aqui, ó. Dá 60 e dá 55. A soma dá 115, então está. Então, qual é a idade deles? 60 e 55.
5. Então, qualquer questão que envolva a razão, envolva a soma, basta você fazer esse procedimento. A soma aqui, barra, e os dois valores aqui. Multiplica cada um e encontra a resposta que nós encontramos na ordem que foi encontrada aqui. Ok? Vamos salvar aqui. Deixa eu interromper. Bem, o povo está meio desaparecido, parece que eu estou falando sozinho, né? Não estou vendo ninguém aparecer aí, né? Mas é isso, gente. Eu vou disponibilizar essa aula agora para vocês, ela está sendo gravada, tá?